Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. 28. Aleluia. Diz assim, a partir do primeiro versículo: naqueles dias, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Disse Davi: então verás o que é capaz de fazer o teu servo. Respondeu Aquis: por isso eu te nomeio meu guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul havia desterrado os necromantes e os adivinhos. Ajuntaram-se os filhos de Deus, vieram e se acamparam em Sunem. Reuniu Saul a todo Israel e se acamparam em Gibeá. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Pode sentar. Esta manhã eu quero compartilhar um grande peso que é no meu coração. E nessa palavra aqui nos traz uma séria reflexão da vida cristã, da nossa caminhada, trajetória. É claro que eu quero apenas sintetizar alguns pontos, porque não teríamos condições de fazer uma análise plena, até porque é uma história longa. Mas existem alguns pontos aqui, irmãos, que tem que servir de advertência para a igreja. Saul, esse homem que viveu há 3.000 anos atrás, e que hoje, olhando para a vida dele, temos tanto a aprender. E esse texto que escolhi, talvez alguns surpreendam, mas pastor, mas logo esse texto, sim. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, o que ficou muito forte para mim é como algo pode começar bem e terminar tão mal assim. E esse é o histórico e o gráfico de muitas pessoas, de muitas famílias, de muitas igrejas. Quando Paulo escreve para a igreja da Galácia, ele diz assim: o que aconteceu com vocês? Vocês começaram no espírito ou terminaram na carne? A igreja de Corinto também é assim. E vamos enxergando as páginas da Bíblia, muitas coisas que começaram bem e terminaram mal. E isso tem que servir, irmão, de advertência para mim e para você. Jesus está voltando. A qualquer momento a igreja será arrebatada. A qualquer momento estamos indo embora. Não dá para fazer a proclamação, procrastinarmos, depois eu resolvo, depois eu faço. Mas avante, eu coloco em ordem. Tem muitos que estão na eternidade tentando enxergar esse tempo para colocar em ordem e não tiveram. O nosso tempo chama-se hoje, agora. O nosso momento é o que nós temos, tempo presente. Eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é a grande oportunidade que esse homem teve. Saul, ele foi agraciado. Se você ler a história de Saul, você vê que às vezes foge o nosso estereótipo hoje, né? Porque hoje nós falamos que Deus usa o coitadinho, o menor, o pequeno, essas coisas todas. E Saul, ele foge desse padrão, né, de coitadinho. Não, ele foi imensamente agraciado. E eu pontuo aqui algumas coisas. Primeiro, ele é filho de um homem chamado Quis.
um benjamita. E quem é Quis? Quis é um homem rico e que tinha muita riqueza e um destaque familiar. Apesar de ser da pequena tribo de Benjamim, mas era uma família abastada. Além de ter nascido em uma família boa, ter uma condição razoável, ele foi presenteado por Deus pela beleza. Por favor, nós vamos folhear algumas páginas da Bíblia. Abra comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ficar ali, basicamente em Samuel. No capítulo 9, no versículo 2, por favor, alguém leia para nós aí. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. O que vemos? Temos aqui um rapaz que dentre toda a nação de Israel não tinha igual a ele. Era o mais belo, era o mais lindo. E outra coisa, não era só belo e lindo, era o mais alto de todos. Saul tinha esse agraciamento. Ele tinha beleza física, tinha porte físico e tinha uma família rica. E lembrando, beleza não se compra, é dádiva. E ele foi agraciado. Ele tinha esse presente que Deus havia dado para ele. Ele tinha esses benesses da vida. Mas a história dele, no capítulo 9, versos 16 e 17. Vou pedir para um irmão ou irmã também que leia. Por favor. 1 Samuel 9, 16 e 17. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tinha dito, este dominará sobre o meu povo. Epa. Aqui agora nós ampliamos os privilégios. Não era só família, não era só beleza física. Agora tem uma escolha de Deus. Deus escolhe este homem. Deus fala com Samuel, uma das maiores figuras do Velho Testamento, dizendo para ele: olha, eu vou te enviar um homem amanhã. E quando Samuel se depara com Saul, Deus diz: esse foi eu que o escolhi para que ele seja capitão do meu povo. É ele que vai guerrear pelo meu povo. Vou usá-lo. Irmãos, aqui entra a questão do que eu sempre tenho afirmado aqui. Deus nos dá o privilégio de sermos chamados. Deus nos dá o privilégio de adentrá-lo pela porta da salvação. Todavia, o que se ocorre após isso são decisões nossas. Não existe esse princípio: uma vez salvo, salvo toda a vida. Por isso eu faço questão de introduzir essa mensagem, ressaltando esses pontos. Ele era alguém agraciado, rico, belo, escolhido por Deus. Não foi do nada. Não foi ele que resolveu ser capitão. Não foi ele que treinou. Não, Deus escolheu. Deus escolheu. Deus lhe deu essa posição. E Deus fez mais ainda por esse homem. Capítulo 10. Só para a gente adiantar um pouquinho. Nós vamos ler o versículo 9 e 10 do capítulo 10. Por favor, alguém lê para nós. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel,
Deus lhe mandou de um coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Pode dar um stop só um pouquinho. Você está conseguindo ouvir o que eu estou vendo? Você consegue ver no texto o que eu estou vendo? O texto está dizendo que Deus mudou o que dele? Ei! Deus lhe mudou o coração e não são oportunidades. Você vai entender por que eu estou frisando isso. Continua falando. E, chegando eles ao roteiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio dele. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Saul profetizou no meio dos profetas. É interessante que no verso 12, depois, virou até provérbio. Está Saul também entre os profetas? Vamos detalhar. Jovem, bonito, rico, escolhido, cheio de Espírito Santo. Coração mudado. Experiência com Deus. O próprio profeta Samuel foi quem ungiu ele. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para que as coisas se desenvolvessem bem. E eu vou fazer um stop aqui e deixa eu aprender as coisas, irmãos. Escuta uma coisa. Deus tem sido generoso com a igreja. Deus tem sido generoso conosco. Não tem faltado pão na tua casa. Não tem faltado a tua vestimenta. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos dado tantas coisas. Mas, porém, em contrapartida, o que fazemos com isso? Como é que lidamos com as bênçãos? Como é que lidamos com as dádivas? Como é que lidamos com aquilo que Deus nos agracia? Porque Saul tinha tudo para ser um homem feliz, agradecido, um homem grato e ser feliz plenamente em Deus. Tudo estava dando certo nesse garoto. Tudo fluía bem. Até que a Bíblia começou a gerar aquilo que nós chamamos de decisões. Não basta, irmãos, não basta apenas você ter o título de crente, você ter sua credencial de crente. Não basta apenas você dizer que é crente, carregar uma Bíblia. Ei, tem que ter marca aqui dentro de obediência. Senão você vai jogar tudo fora. E eu não estou falando aqui de sucesso profissional, não estou falando de família, eu não estou falando de coisas aqui da terra, estou falando de eternidade. Porque existem muitos homens que tiveram sucesso aqui na terra, estão hoje padecendo no inferno. O sucesso aqui na terra, se vier, é lucro. Mas o nosso objetivo, o nosso topo não é esse. Nosso topo é a eternidade. Do ponto de vista humano, se olhar para Jesus, do ponto de vista de sucesso, humanamente falando, foi um fracasso. Mas o que ele conquistou na eternidade, o que ele fez por mim e por você, isso não tem preço, nenhum homem fez. Morreu numa cruz, mas morreu vitorioso, morreu vencedor. Não importa como vamos morrer, não importa quando vamos morrer, importa a posição do nosso coração quando estivermos morrendo em Deus. É isso que vai valer para a eternidade. E este homem que tinha tudo para dar certo, no capítulo 13, então, começa o declínio da vida deste homem. Só vou pedir para a gente tentarmos acelerar um pouquinho. Capítulo 13, versículos de 8 a 11, por favor. Alguém lê de 8 a 10. Pode ler. Então ele esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinará. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi dispersando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas.
acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para saudá-lo. Veja bem, aqui começa o declínio. Havia uma guerra para ser combatida. Samuel, profeta e sacerdote, disse: daqui 7 dias estou aí. No 7º dia, tempo determinado, o tempo que era, Saul percebeu que o povo estava começando a se espalhar. Ele disse: preciso fazer alguma coisa. Preciso tomar providência. O povo está se espalhando, o povo está dispersando. E aí ele então vai: traz o sacrifício, eu vou oferecer o holocausto. E aí então ele, que só foi nomeado como capitão, rei, se autodenomina sacerdote naquele dia. Assume a posição que não é dele. Usurpa algo que Deus não tinha dado. Deus deu muita coisa para ele, essa não. E por usurpação ele vai oferecer o holocausto. E quando ele acaba de oferecer, olha o que diz: acabando ele de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Não chegou atrasado, chegou no tempo marcado. Ele foi precipitado. O verso 11, só a parte A, diz assim: perguntou Samuel: que fizeste? O que você fez? Talvez o Espírito Santo está te perguntando hoje: o que você está fazendo? O que você está fazendo na sua vida? O que você está fazendo com a tua vida espiritual? Ele só tinha que esperar o profeta chegar, mas precipitou-se, passou na frente. Entenda, os adágios não funcionam em todos os aspectos. Frase de efeitos não funciona para tudo. Não tem um provérbio que diz assim: é melhor errar fazendo do que errar na omissão. Isso aqui não funciona aqui. Ele tentou fazer, mas aquilo que não era para fazer. E aqui começa a reprovação e o declínio deste homem que tinha tudo para dar certo. No verso 13, ele é repreendido pelo profeta dizendo: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Quando eu e você não obedecemos a Deus, não obedecemos a palavra, nós estamos sendo nécios. Falta sabedoria em nós. Estamos sendo imprudentes. E lembre-se, não tem semente neutra. Tudo que plantamos nós colhemos. E aqui Saul, ele planta a semente da desobediência. Inicia-se um processo de declínio, de queda. E o pior, não há arrependimento. Não há mudança aqui dentro. Lembra que eu disse na introdução? Deus mudou o coração dele. E aqui vem algo sério, irmão. O Espírito Santo, ele tem o poder de mudar toda e qualquer vida. Não importa o estágio que uma pessoa esteja. Mas quem manda no teu coração é você. Por isso que Provérbios diz: de tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes de vida. E o coração, Jesus, ele advertiu e disse: olha, porque do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos. E ele dá uma descrição, uma lista de pecados, dizendo: tudo isso procede do interior do coração do homem e contamina o homem. O coração de Saul se inclinou para a desobediência e não houve retratação com Deus. Não deixe acumular lixo na tua vida. Estou falando
bicho espiritual. Não deixa acumular pecado, erros. Não deixa acumular coisas. Irmãos, você tem que fazer uma faxina, assim como toda dona de casa, que está ali sempre fazendo a faxina na casa. Ou, chega um momento que você tem que fazer a faxina do carro, né? Vai juntando um papelzinho, um negocinho aqui, e um pedaço de biscoito, um pedaço. Se você não parar para fazer a faxina, o carro vira o quê? Você vai ter que ir lá, limpar. Epa, estou voltando com um carro diferente para casa. Escuta, se você não fazer uma faxina do teu interior, o seu coração vai virando um acúmulo de lixo. Tem que limpar. Tem que dizer, Deus, me ajuda a limpar meu coração. Deixa eu retirar essas coisas. Deixa eu tirar do meu interior aquilo que não te agrada. Lembre-se, o acumulativo é à medida que você não limpa, que não retira, cada vez se torna maior e grande. E Saul permitiu que o coração dele começasse com esse acúmulo. Claro que teríamos várias coisas a pontuar aqui, mas como vos disse, no objetivo que quero hoje transmitir, vamos pegar alguns pontos principais que levaram esse homem à ruína. No capítulo 15, do verso 13 ao 16. Por favor, alguém leia. Vendo, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Então Samuel disse: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço? Disse Saul: De Ameleque as trouxeram, porque o povo perturbou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declarei que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. Veja bem, em uma outra situação, veio uma palavra específica de Deus para Saul. Saul, tem uma certa conta com Amaleque. Amaleque é inimigo do povo. Você vai lá, vai destruir tudo. Tudo. Do animal ao adulto, da criança ao adulto, tudo. Pelo mal que fez ao meu povo. Essa era a ordem de Deus. Não precisava entender. É só cumprir. Aqui vai uma questão forte também. Com Deus. Com Deus. Você precisa entender. Você só precisa obedecer. Você só precisa obedecer. Mas eu não compreendo, eu não entendo. Obedeça. E seja seguro que Deus nunca erra. Deus não erra. Não dá para desconfiar de Deus. Você não pode ser melhor que Deus. Saul quis ser melhor que Deus. Não, peraí, eu vou poupar algumas coisas. E quando Deus disse não poupa. E aqui foi a miséria destrutiva deste homem. Aqui chegou um dos momentos cruciais que botou ele ladeira abaixo. Porque ele foi parcial naquilo que obedeceu. E o pior, igreja desperta, o pior, que da mesma forma como não houve arrependimento atrás, ele está se gabando do que fez. O texto que acabamos de ler diz no verso 13 que veio Samuel a Saul e este lhe diz: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Como assim executei? Ele chega para Samuel feliz. Eita! Vitória! Vitória! Cuidado com as nossas celebrações. Se não houver obediência ao Senhor, não tem celebração em Deus, irmãos. Podemos estar acabando a nossa própria ruína, a nossa própria culpa. Saul, ele chega todo feliz. E Samuel só faz uma pergunta básica: o que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo, Saul? O que é isso? Então, ele tem o espírito de Adão, né? Ao invés de assumir, porque quem é ele, quem manda é ele. Ele é capitão ou não é?
os soldados. Mas peraí, o soldado está obedecendo a quem? O soldado está debaixo de ordem de quem? Ele. Não dá para transferir. Eu digo, irmãos, nós precisamos entender a tua vida quem manda é você. As decisões você não pode dizer, porque a minha esposa, porque o meu esposo, porque o meu filho, porque a minha filha, porque não. As decisões são suas. Saul tenta transferir, foi os soldados. Ninguém pode decidir por você. Nós somos individuais diante de Deus. Deus há de cobrar a cada um de nós individualmente. E Saul tenta transferir. No verso 16, Samuel disse, olha, eu vou te declarar o que Deus me disse esta noite. Saul tranquilamente fala. Não dá para dizer, mas é quase um sorriso no rosto, fala. E não sabe ele que tem uma sentença sobre ele. Deus repudia, irmãos, toda e qualquer desobediência. Deus repudia. Saul disse que preservou aquilo para sacrificar a Deus. E aqui Samuel o repreende. E no verso 22 e 23 diz assim: porém, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Eles choravam isso. Tinha tudo para dar certo. E eu paro um pouquinho aqui para dizer, irmãos, quantos e quantos ministérios foram destruídos. Escolhas erradas, decisões erradas. Não precisamos apontar para ninguém, é só lembrar. Quantas pessoas que vimos, olha, que tremendo, que bênção. Onde é que está hoje? Alguns no homossexualismo, outros lá na prostituição. Banidos, fora da presença de Deus, por escolhas, por decisões erradas. E onde está? Como lemos no início aqui, Deus mudou o coração, profetizou, o Espírito Santo estava sobre ele. Mas entenda, Deus vai respeitar as suas decisões. Saul foi tomando decisões erradas e chegou ao cúmulo de se rebelar contra uma ordem de Deus. Deus não abençoa a rebelião. Deus não abençoa a desobediência. Aquilo que a palavra dele diz para mim e para você tem que ser obedecida. E chama a sua atenção, nós estamos na reta final, irmãos. E muitos estão ficando para trás. Simplesmente por causa desse desvio da vontade do que é de Deus. Teu lar, tua casa, tua família tem que ser do jeito de Deus. Teus filhos têm que ser do jeito de Deus. Teu casamento tem que ser do jeito de Deus. A tua empresa, teu trabalho, a tua vida, a tua relação com as pessoas tem que ser do jeito de Deus. Eu não posso adaptar, eu não posso criar jeitinho. Tem que ser do jeito do Senhor. O problema de Saul foi que ele criou um jeito. Não precisa sacrificar tudo, não precisa matar tudo. Deixa eu separar essa parte aqui. Cuidado com o que você separa. O que Deus está mandando você destruir, você preservar. Todo o pecado tem que ser banido da tua vida. Tudo aquilo que é expuro tem que ser lançado fora. Tem gente ressuscitando pecados, ressuscitando coisas, trazendo coisas do mundo para dentro do coração, para dentro da vida. Deus não faz acordo com o pecado de ninguém. E sabe o que é lastimável em tudo isso? É quando eu olho para Samuel, o profeta aqui. No capítulo 16, versículo 1, diz assim:
E diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? É só a primeira parte. Até quando você vai ter dó? O profeta olha para aquele homem, escuta, bonito, rico, destacado, que ele ungiu, que viu ele profetizar, viu ele ter vitórias. E Samuel também tenta aqui dizer: Deus, não rejeita não. E eu digo algo sério: há um limite para tudo. Às vezes nós nos equivocamos, achamos que eu posso fazer o que quiser, e na hora que eu quiser, Deus vai atender. E essa manhã eu quero dizer para você que não é assim que funciona. Quando Deus disse para Saul: eu te rejeitei, irmãos, acabou. Acabou. Eu não trago terror para o teu coração, mas eu quero te advertir: essas coisas são muito sérias. Não importa o quanto Samuel ficou ali com o coração compadecido, Saul cavou o que ele queria. E Deus disse: não tem mais acordo, já escolhi outro, vou botar outro. Até aqui são escolhas dele. A partir dessas, segundo episódio que eu estou aqui, mas claro, teve outras situações, mas a partir daqui, dessa rebelião afrontativa contra Deus, escuta ao sério, é como se Deus soltasse a corda. Deus soltou a corda. A pior tragédia para um homem e a mulher é quando Deus solta a tua corda. Ai de nós, quando somos impenitentes, quando somos resolutos em continuar no erro, e Deus diz: tá bom, que é assim, vai seu jeito. Capítulo 16, verso 14, a Bíblia diz assim: ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E aqui é sério, irmãos. Ei, Deus não vai compactuar com o erro no coração. Não tem isso, irmãos. Não tem como ficarmos acreditando nessa levota. O Espírito Santo saiu, se retirou. E agora o que acontece? Passou a ser tormentado por um espírito mau. Meu Deus. Que história trágica. Chega a ser melancólica. Pensar em alguém que começou tudo, tinha tudo para dar certo, e chegar em um dado momento da vida, quando deveria estar usufruindo do melhor, fica endemoniado, perturbado, como um louco, tentando matar pessoas, se torna um perigo para a família, mas por causa das escolhas. São as escolhas, irmãos. São aquilo que nós decidimos. E eu vou então para o fim da palavra. Só antes de caminharmos para o capítulo 28. O verso 30. O verso 23 diz que sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Em nenhum momento você vai encontrar um Saul arrependido. Em nenhum momento você vai encontrar um Saul disposto a mudar de vida. Pelo contrário, a partir do capítulo 16 nós vamos ver um homem que desenfreia com ódio contra Davi. Vamos encontrar um homem que para de reinar para perseguir o garoto. A inveja, a ação errada. E aí vem para esse final que nós vemos. Capítulo 28, verso 3. Samuel já era morto. Todo Israel tinha chorado. E o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade.
Ei, escuta. 4 décadas se passaram aqui. Estamos falando de 40 anos depois. Aqui está esse homem agora, sendo seu tutor. Samuel amava Saul. Tentou cuidar de Saul. Ele teve como tutor espiritual um homem de vida equilibrada. Um profeta que nunca sua palavra caiu. Um homem respeitado de ponta a ponta em Israel. Foi o tutor. Foi o líder espiritual de Saul. Mas ainda assim, não mudou o coração de Saul. Se o teu coração não estiver disposto a ser mudado, a ser transformado, não importa a quantidade de homens e mulheres que Deus coloca diante de você, se você não tiver a postura de obedecer a Deus, nada vai mudar no teu coração. Porque esse homem teve o melhor dos melhores, mas ainda assim não decidiu mudar, não decidiu ser diferente. No início do seu reinado, ele tinha feito a parte B desse versículo. Saul havia desterrado os necromantes e os adivinhos. A Bíblia condena a necromancia, consulta dos mortos, condena a feitiçaria. Lembre-se, no capítulo 15, verso 23 diz: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Agora, como imaginar um homem escolhido, que teve como profeta, que foi ungido, que profetizou, foi ungido do Espírito Santo? Como imaginar que um homem terminaria dessa forma, desse jeito? A Bíblia diz que quando ele sentiu a ausência de Samuel, os filisteus estavam acampados para a guerra. Esse homem tremeu na base. Aí ele foi buscar de Deus resposta. Olha o horror. Falo isso com muito peso no coração, irmãos. Verso 5 diz: vendo Saul, o arraial dos filisteus, temeu e tremeu muito seu coração. Verso 6: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Meu Deus. Cai por terra aqui esse estereótipo de que quando eu quiser eu vou fazer. Saul foi buscar. Em meio a esse medo, não era porque queria Deus, é só por causa do medo. Seu coração está tremendo. Aí o subterfúgio, vou lá. Sabe o que Deus fez? Não respondeu. Não respondeu. Sim, irmãos. Você não é melhor que Deus, eu também não sou melhor que Deus. Mas fica um peso, né? Dá um buraco aqui dentro. Deus, por que tu não respondeu? Senhor, por que isso? Consequências. Não podemos brincar com Deus. Passou 40 anos. E agora, quando está tremendo, quando está cheio de medo, ele vai buscar e Deus não responde para o sonho. O sonho fala daquela fala individual. É Deus e você. É só você e Deus. E Deus falou: não vou falar com você. Deus não falou por Urim. O Urim e o Tumim eram pedras usadas pelo sacerdócio. Deus resolveu não falar com Saul, através do sacerdócio. E por fim, Deus não falou também através de profetas. Cerrado. Sabe o que a Bíblia diz? A porta de Deus fecha, ninguém abre. Deus entregou esse homem à sua própria sorte. Você conhece de cor. Isaías 55, 6 diz o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Existe um tempo que nós temos que buscar. Mas Saul não buscou no seu tempo. E quando quis, a porta estava fechada, está trancada. Romanos, Paulo ele fala, quando
Paulo faz aquela descrição da decadência humana no capítulo 1. No versículo 26 e no versículo 28, Paulo usa termos muito fortes. Paulo diz assim: entregou Deus eles a sua própria dissolução. Deus os abandonou nas suas paixões ínfames. Palavra 28. Como não reconheceram, não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus deixou. É o que aconteceu com Saul. Fez escolhas e Deus deixou, Deus respeitou. Vai seguir teu caminho, vai do teu jeito. Aí bate o desespero. Mas aqui tem uma questão, irmãos. É que Saul, ele só queria a resposta, ele não queria Deus. Esse é o ponto, tá? Ele não queria Deus, ele queria uma resposta. Tanto é que, o que ele faz? Ele vai para o caminho mais inesperado, mais esdrúxulo e inimaginável. Olha o que diz a Bíblia. Então disse Saul, seu servo: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e consulte. Meu Deus, meu Deus, é o traje, é fim da linha. O homem que condenou a necromancia, que mandou matar, que expurgou, e agora, nesse momento da vida, ele diz: me busca uma. Vai lá buscar uma. E sabe o que é pior, irmãos? É que quando uma pessoa decide errar, tem do outro lado que ajuda a errar. Cadê um bendito conselheiro para dizer: ei, tu é maluco? Você é doido? Rei, tem um monte de filisteu querendo tua cabeça e você vai para o território do inimigo, rei. Rei, se humilha diante de Deus, vai buscar a Deus. Mas não faça uma loucura dessa. Não, irmãos, faltou esse homem, faltou esse alguém. Cuidado com quem te cerca quando você toma decisões erradas. De que vale você ser aplaudido? Saul aqui, escuta, irmão, é desastroso isso. O homem dá um grito e diz que quer uma necromante. Olha, diz a Bíblia aqui, no verso 7, disseram-lhe os seus servos em Endor, uma mulher que necromante. Está na ponta da língua. Gente, é miserável isso. O inimigo está do teu lado, você não sabe. Para pecar te ajuda, para ir para o céu não te ajuda. O homem fala em pecar e olha, já eu sei o que tem, eu sei como ele faz. E a miséria estava instalada. Proibido necromancia, risco de morte, e todo mundo sabia ali dos companheiros de Saul onde é que tinha vendido a necromante. Não dá para ser condescendente com o pecado. Ou nós extirpamos, ou ele vai nos extirpar. Quando Moody ganhou uma Bíblia, ou ele foi doar uma Bíblia, alguma coisa, mas na Bíblia de Moody está escrito assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Ou nós rompemos com o pecado vai fazer nos romper com Deus. E é essa a situação de Saul. Alguém diz: tem lá em Endor. Eu vou terminar, irmãos. Mas aí a situação me mexe na minha alma. O verso 8 diz: meu Deus, Saul se disfarçou. Ele chegou a um ponto tão decadente que ele tira a sua condição real, se disfarça, veste como roupa de um homem comum, mas só com dois homens, só os indicaram de onde é que era o negócio, e vai com dois homens, de noite. É assim, a vida dele estava trevas mesmo, e rompe aquele homem no meio da noite, em território inimigo, para encontrar com a feiticeira.
É desastroso pensar que um homem termina a vida dessa forma. O que passava na cabeça dele? Eu confesso que eu gosto de estudar a Bíblia. E fiquei a pensar, meu Deus, o que passa na cabeça desse homem? Esses passos de ida para lá. Eu condenei, eu matei, eu expurguei, eu não podia aceitar. E como eu estou indo agora para lá de noite? Encontrar com a necromante. Adentrar aquelas portas dentro. Falar com aquela mulher. E na casa da feitiçaria, a mulher lhe adverte, dizendo, verso 9: certamente bem sabes que fez Saul, como exterminou da terra os necromantes de... Meu Deus, ela está falando para Saul. Ele está disfarçado. Olha, o Saul destruiu tudo isso. E ele está ali. Como assim? Aquilo que foi destruído agora ele está buscando. Se você não resolver as coisas do teu coração, aquilo que você condenava ontem, hoje você vai aceitar como que não tem nada a ver. O não tem nada a ver, é muito sério, irmãos. A igreja precisa acordar. Não é saudosismo, não é tradicionalismo. É questão de princípios. São princípios que não podem ser violados, não podem ser jogados no lixo. Porque senão você vai ser igual Saul. Aquilo que você condenava e achava que era pecado, agora você entra na casa da feitiçaria. E alguém que adverte, mas isso é errado. Mas o coração está tão endurecido que não percebe mais. Por que me armas um laço à minha vida para me fazer morrer? Meu Deus. Olha a resposta do homem. Olha a resposta do homem. Numa casa de feitiçaria ele vai jurar em nome de Deus. Em nome de Deus. Chega a blasfêmia. Chega à beira da blasfêmia. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá sobre isso. Lastimável, lamentável, desastroso. Daqui para frente você sabe o que acontece. Há um engano. Ele fala para aquela mulher que veio encontrar com Samuel: escuta, naquele lugar Saul nunca viu nada, só ouviu. Longe de Deus, desviado, afastado, debilitado fisicamente. Pede a mulher para que invoque Samuel. E aquela mulher invoca. E ela diz assim: olha, estou vendo um ancião subindo da terra, né? Imagina. Vejo o ancião subindo com uma capa. A Bíblia diz assim: entendendo Saul que era Samuel. Em nenhum momento Samuel esteve ali. Se prostra, coloca a cara no chão. Agora está humilhando. Mas se entenda, se humilhar na casa da feitiçaria, que paradoxo. Não ouviu e não obedeceu ao profeta Samuel em vida, e vai tentar obedecer a voz e respeitar a voz do demônio. A mulher é interlocutora. Escuta, não teve voz que eclodiu ali, não. Ela faz por Samuel. Ela se levanta como voz dizendo, em voz feminina. E está ali falando como fosse Samuel para ele. E ele, cego, surdo espiritualmente, em plena casa de feitiçaria, ouve como se Samuel estivesse falando. Isso foi tão forte, que na tradição judaica, quando foi escrito até, muitos rabinos acreditavam que o próprio Samuel tinha aparecido. E até hoje tem ainda alguns intérpretes teólogos que acreditam em Samuel, mas em tudo que eu vos apresentei, é impossível Samuel aparecer aqui. Se Deus não falou por sonhos, por Urim, por profeta, Deus vai se manifestar na casa da feiticeira? Impossível, irmãos. Isso é loucura. E ele ouve ali a sentença.
e os próprios demônios ali impedem, que já era o caminho que ele tinha trilhado. Por que os demônios falam tantas coisas e acertam? É porque eles são oniscientes, não, irmãos. É como diz o outro, está na cara. Está na cara. O demônio precisa ser onisciente para saber o que você vai fazer, não. Está na cara. Os seus passos, a sua maneira, teu olhar, a tua maneira de agir. O que você fala, a maneira como você se comporta, está na cara. Ele sabe o que você tem intenção. E a mulher simplesmente deu a Saul aquilo que ele já sabia. Tu vai morrer. Tu abandonou o Senhor. E saiu dali aquele homem totalmente arrasado. E eu fico a pensar, né? A caminhada de ida foi complicada, imagina de volta. Imagina o regresso. Em nenhum momento houve arrependimento, mudança de vida, transformação. Também não morreu no outro dia. Passaram-se dias. E ele foi para Gilboá. E lá, depois de ser ferido, a Bíblia diz que ele tira a sua própria vida. Pediu ao seu escudeiro, me mata, porque os filisteus não podem me pegar. O seu escudeiro disse, não, Deus me livre. E eu matava, não. E ele então se lança sobre os seus próprios pés. Comete suicídio. Morre no campo. E assim termina a vida de um homem. Belo, lindo, chamado, que profetizou, que foi ungido, que teve tudo nas mãos para dar certo. Fez uma das suas últimas refeições na casa da feiticeira. Naquilo que condenou durante todo o seu reinado. Eu queria, nesse momento, orar com você. Mas te trazendo a uma reflexão. Eu não posso mudar a tua vida. Eu não posso mexer dentro do teu coração. Mas eu quero dizer que, como pastor, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Eu sei que um dia eu terei que dar conta diante de Deus, da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos e da igreja. E eu quero, quando chegar diante de Deus, ter a minha plena consciência limpa e dizer, Deus, eu cuidei deles, eu amei, eu ensinei, eu instruí. Todos que o Senhor me deu, eu cuidei para que eles estivessem aqui conosco. A minha responsabilidade é essa, mas eu não posso mudar teu coração. Deus tem te abençoado, Deus tem nos abençoado. Agora, as decisões são nossas, irmãos. Deus vai respeitar aquilo que você decide. Em nome de Jesus, não seja enganado e ludibriado pelas coisinhas dessa vida. Cuidado, cuidado. Deus não muda os princípios dele. Costumes mudam, métodos mudam, mas princípios não mudam. Desobediência acabou. Não desobedeça a Deus, por quê? Saul pagou um preço altíssimo. Ele e sua casa. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Ó Deus. Ó Deus. Nesta manhã nós estamos aqui na tua casa meditando na tua palavra. Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido gracioso conosco, bondoso, misericordioso. Obrigado, Deus, pela presença do teu Espírito em nós. Obrigado pela regeneração, pela libertação do nosso pecado. Ó Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Mas nós olhamos a Ti, Deus, nos livra do engano do nosso coração. Nos livra de andar segundo a nossa vista. Nos livra, Deus, de estarmos vivendo coisas que o Senhor já repudiou em nós. Muda hoje, Deus. Muda o coração do teu povo. Traga arrependimento. Traga quebrantamento. Ó Deus, que possamos fazer uma nova aliança contigo. Porque Deus, tu és o Senhor absoluto. Ai de nós, ai de nós. Se o Senhor nos entregar a nossa própria sorte. Ó Deus.
Deus. Por isso clamamos misericórdia, misericórdia e misericórdia. Trabalhe, Deus, no nosso coração. Conduza-nos, Deus, a um verdadeiro e pleno arrependimento.